Queria primeiramente saudar e agradecer aos convidados pela disponibilidade de ler meu texto e trazer suas ponderações. Dizer que estou muito ansioso para ouvi-los. Eu conheço o Roberto pessoalmente das reuniões da Unicamp, quando eu fazia o mestrado e ele fazia um pós-doc. Por coincidência, ele veio trabalhar aqui na minha cidade, uma pessoa, está no departamento de filosofia da UFPB. Matheus eu conhecia de ouvir falar, por causa de um artigo que ele naquele livrinho sobre as proposições categóricas. Mais recentemente, tive a oportunidade de ouvi-lo na apresentação do grupo de Breno na Unifesp sobre silogismos perfeitos. É uma satisfação revê-los. Bom, o que eu trouxe aqui hoje não faz sentido eu trazer um resumo do que vocês já leram, porque, afinal de contas, vocês já leram, então, basicamente, o que eu submeti foram os 2 primeiros capítulos de uma tese que terá 3 capítulos. Ainda cheguei a colocar o comecinho do terceiro, mas o que eu diria que está sistematizado são os 2 primeiros, né? Então, eu vou trazer como informação nova para vocês aquilo que não está no texto, que é um breve resumo da minha trajetória acadêmica, para mostrar como eu cheguei na pesquisa atual e como ela se desenvolveu até aqui. Eu comecei a me interessar academicamente pelos estudos aristotélicos ainda na graduação, aqui na UFPB, quando eu fui orientado por Francisco, hoje colega de Roberto, e escrevi uma monografia sobre o princípio de não contradição no livro Gama da Metafísica. Quando eu comecei a me preparar para o mestrado, eu me dei conta da seriedade do que o próprio Aristóteles recomenda nesse mesmo livro Gama. Segundo ele, as pessoas, em geral, erram nos assuntos da metafísica por falta de formação nos analíticos, nas palavras do próprio Aristóteles. Segundo ele diz lá, é preciso chegar já sabendo previamente esses assuntos. Como eu senti que essa era uma deficiência da minha formação, eu dei alguns passos atrás e fui estudar a fundo os segundos analíticos. Então, resolvi fazer isso no melhor lugar possível, né? Fiz o mestrado na Unicamp, com a orientação do Lucas, e escrevi uma dissertação sobre a teoria aristotélica da demonstração científica. Durante essa minha pesquisa do mestrado, uma lacuna foi ficando cada vez mais evidente e incômoda, que é justamente a questão do nous. Nos segundos analíticos, como vocês sabem, a atividade científica em qualquer área envolve sempre episteme e nous. Para Aristóteles, todas as proposições relevantes no domínio de uma ciência só podem ser efetivamente conhecidas de 2 modos possíveis. Ou elas são conhecidas por demonstração, o que é objeto de episteme, ou elas são princípios indemonstráveis, que é objeto de nous. Nos segundos analíticos, esse conhecimento por demonstração, né, que a gente chama de científico, episteme, ele é amplamente abordado em todas as suas nuances ao longo do tratado, mas esse tal reconhecimento dos princípios, que é o nous, é de certa forma negligenciado e colocado em segundo plano. Todas as vezes que Aristóteles eventualmente se aproxima do problema, ele evita entrar em detalhes, vai adiando o assunto até o último capítulo, né, aquele famoso 2.19 de Segundos Analíticos. E quando ele finalmente resolve abordar a questão, ele faz isso de maneira apressada e bem pouco clara. Tanto em 2.19 quanto na Ética Nicômaco 6, ele parece postular o papel do nous simplesmente por exclusão das alternativas. Para ele, já que o reconhecimento dos princípios não pode ser objeto de episteme, tecne, frônesis ou sofia, então só pode ser de nous, afinal são só essas as virtudes intelectuais. Mas em parte alguma ele é suficientemente claro ou entra em detalhes sobre o que ele entende por nous, como se esse fosse um conceito já claro para os seus alunos e interlocutores. O próprio Lucas, durante os 2 anos que eu passei na Unicamp, ele deu aulas e mais aulas, fez muitas reuniões, organizou seminários, etc., para falar dos segundos analíticos, capítulo por capítulo, né? Mas claramente sempre evitou tocar a questão do nous e sempre evitou discutir 2.19. Aquilo começou a me incomodar e soar como um desafio pessoal mesmo. Então, ingressei no doutorado com um projeto sobre as noções aristotélicas de ciência e inteligência, episteme e nous. Essa era a proposta inicial do meu projeto de pesquisa. A ideia inicial era pesquisar o papel do nous, especificamente na teoria da demonstração científica dos segundos analíticos. Só que após a qualificação do meu projeto de pesquisa, sobretudo pelas valiosas considerações de Gisele, eu me dei conta que abordar o nous desse jeito era um tanto limitador demais. Então ficou claro para mim que
Nous era um conceito rico demais para ser abordado apenas pela perspectiva dos segundos analíticos. Então, como a questão da episteme já tinha sido tema da minha dissertação de mestrado, e eu não estava propondo nenhuma grande novidade na sua abordagem, eu resolvi deixá-la de lado para focar na abordagem do nous, que eu via como muito mais promissora e original. Por isso eu mudei o título da tese de As Noções Aristotélicas de Ciência e Inteligência, que era o que eu tinha proposto no projeto, para a noção aristotélica de nous, que é essa versão que vocês receberam. No título eu resolvi manter a forma grega da palavra, né, nous, em vez de traduzi-la, porque, como eu enfatizo no próprio texto, nous pode ser concebido dependendo do contexto, ora como intelecto, ora como inteligência. Mas essa dúvida ainda persiste. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para perguntar a vocês individualmente se vocês preferem como título a noção aristotélica de nous como tal ou a noção aristotélica de inteligência mesmo, traduzindo. Por fim, eu acabei me dando conta que nous é um conceito tão rico e complexo que, tomando ele como um fio condutor da pesquisa, eu fui capaz de percorrer praticamente toda a obra e quase todos os grandes assuntos tratados por Aristóteles. Eu falei do primeiro motor imóvel, falei da teleologia nos tratados biológicos, de alma no De Anima, de ousia na metafísica, né, de virtudes na ética de Nicômaco e por aí vai. Tudo tendo nous como o fio condutor da pesquisa. Então, antes de ouvir o que vocês têm a dizer, eu quero esclarecer que o texto que vocês leram ele foi submetido em seu estado mais bruto, porque não foi sequer revisado por Gisele ou Lucas. Ou seja, o que eu vou ouvir de vocês hoje é o primeiro feedback que eu recebo desse texto. Por isso eu não faço ideia do que vocês vão querer discutir, criticar ou objetar, né? Mas se eu tivesse que apostar, eu gostaria que vocês, alguns de vocês, ou talvez todos, vão dizer que eu dialoguei pouco com a literatura secundária, talvez, e não demonstrei dominar bem a bibliografia. Isso é verdade por enquanto, mas tem seus motivos e será corrigido até a defesa da tese. Quando eu resolvi mudar o foco da pesquisa e comecei a escrever, eu queria, antes de tudo, sistematizar tudo que Aristóteles disse sobre nous, mas não sabia exatamente como faria essa divisão dos capítulos e dos tópicos. Então, nesse primeiro momento, meu foco foi lidar com a literatura primária e sistematizar o que Aristóteles disse e extrair disso uma interpretação que fosse, na medida do possível, minha, com o mínimo de interferência de comentadores. Então, após ter conseguido organizar e estruturar o assunto em tópicos e capítulos bem delimitados, que eu acredito que deu para fazer, o próximo passo agora será comparar e confrontar essa minha interpretação inicial com a literatura secundária, né, de modo que esse diálogo me faça confirmar algumas hipóteses, rejeitar outras e por aí vai. Por isso eu não vim preparado para defender tudo aquilo que eu escrevi, porque isso aqui ainda não é uma defesa de tese. Então, sobre algumas questões polêmicas, inclusive, eu poderia simplesmente não me posicionar e me limitar a apresentar as interpretações concorrentes, mas eu preferi, em muitos casos, me posicionar nesse momento justamente para provocar alguma reação por parte da banca e ouvir o tipo de objeções que vocês têm a fazer. Eu devo confessar que até hoje, quando releio aqueles capítulos centrais do De Anima 3 lá, eu não faço ideia do que Aristóteles quis dizer em alguns parágrafos. O que vocês leram foi uma tentativa esforçada e honesta de interpretação, com a qual eu não tenho tanto apego assim. Eu estou pronto disposto a mudar de opinião acerca das interpretações que eu fiz, dependendo do que eu vou ouvir de vocês hoje. Então, eu quero que vocês me mostrem algo que eu não vi nos textos de Aristóteles. No mais, quero só novamente agradecer pela disponibilidade de vocês terem lido com atenção e trazer hoje suas ponderações, né, que com certeza serão muito úteis para os próximos passos da minha pesquisa.